Olá, irmãos, graças e paz, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós estamos no nosso 10º dia do nosso jejum de Daniel, glorificado seja Deus. E o tema de hoje é ricos para com Deus, amém? Para iniciar, a gente vai ler lá na palavra de Deus em Lucas 12, 21. Pegue sua Bíblia, acompanhe. Que diz assim: assim é o que tesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Ou numa outra versão: assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Bom, esse é o último versículo da parábola que vem sido abordada desde o início do jejum, em que Jesus diz sobre o homem rico, em que ele só ligava para si mesmo e para suas riquezas. Bom, hoje a gente está buscando ser ricos para com Deus. E o que seria ser rico para com Deus? A gente tem uma visão de riqueza muito restrita, muito rígida. Quando você fala em riqueza, a gente pensa em uma pessoa com muito dinheiro, com roupas de marca, muitas propriedades, vários carros. Essa é a nossa visão de riqueza. Porém, essa é a riqueza que a gente tem aqui na Terra. É os tesouros que a gente ajunta aqui na Terra. Exatamente como fez aquele homem rico. Porém, a gente tem que buscar ajuntar as riquezas que vão ser ajuntadas no céu, que vão durar para a eternidade, que vão nos acompanhar na eternidade. Porque tudo isso, né, é muito legal você ter uma casona, um carro, vários carros, na verdade, né? Muito dinheiro, você pode comprar o que você quiser. Porém, e depois? Depois disso você morre e tudo fica aqui. Para traça, para ferrugem ou para outras pessoas usarem. Então, a gente tem que buscar a riqueza em Deus. E a riqueza em Deus, ela é diferente do que a gente pensa. Pode ser sim, né, as riquezas materiais, dependendo do caso, porém é uma riqueza de bênçãos, né, uma riqueza em relação à nossa vida espiritual, tanto para nós quanto para os nossos irmãos, né? Bom, nós sermos ricos para com Deus, diz aqui no nosso livro de devocional, que seria o exercício da justiça de Deus, que seria obedecer aos seus mandamentos. Como a gente aqui tem uns exemplos, né? Diz sobre, por exemplo, Noé e Abraão. Bom, em Noé, acredito que todos conheçam a história, né? O mundo, ele estava em pecado, ele estava perdido, e Deus, a fúria de Deus, ela ia cair sobre aquele povo, né? Através do dilúvio. Porém, Deus, ele se alegrou em Noé, porque Noé, ele era justo e íntegro, como diz a sua palavra. E aí, Deus poupou Noé, poupou a família de Noé, e houve o dilúvio, né? Bom, Noé, ele foi um homem justo e íntegro. Ele era rico para com Deus. Contudo, Deus foi rico para com ele. Ele foi galardoado. Amém? Ele foi galardoado. As riquezas deles, eles se ajuntaram para o céu. Na Bíblia não fala, pelo que eu me lembre, que Noé era um homem muito rico, né? Mas, aparentemente, ele não se atentava para isso. Ele tinha sua vida íntegra e reta com Deus. Mesmo se ele fosse muito rico, na Bíblia dizem que Deus ele se alegrou de Noé. Por isso que ele poupou, né, do dilúvio e tudo mais. E Noé, ele foi rico para com Deus. Obedeceu a palavra de Deus, mesmo num mundo em que todo mundo estava errando, todo mundo estava pecando. Ele seguiu firme. Ele continuou obedecendo aquilo que Deus mandava, os mandamentos, as escrituras. E ele foi recompensado. Deus foi rico para com ele, abençoou ele, poupou a família dele. E ele foi galardoado no céu. Amém? O outro exemplo também, né, como eu disse, é Abraão. Abraão, né, um dos patriarcas, né? Deus, ele mandou, né, como diz o versículo, ora, em Gênesis 12, 1, 2. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da tua casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação,
e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abraão, ele obedeceu a Deus, fez aquilo, né? Porque assim, a gente pensa, né? Que se Deus ele pedisse para você sair da sua casa, deixa teu pai, deixa tua mãe, deixa tua parentela, deixa suas coisas e vai pro lugar que eu vou te mandar. A gente faria isso? Então, assim, foi muita fé, muita obediência, muita temência a Deus, que ele confiou que Deus, ele estaria cuidando de tudo. E esse deve ser o nosso pensamento, que Deus ele está cuidando de tudo. Nós não devemos estar preocupados. Olha só o que Deus pediu para Abraão. Tinha motivo de sobra para ele se preocupar. Mas se eu sair daqui sem meu pai, sem minha mãe, sem minhas coisas, como é que eu vou me vestir? Como é que eu vou comer, né? Como é que eu vou... Sabe? Havia muitas preocupações, porém ele não deixou as preocupações tomarem conta dele e obedeceu. E ele também foi recompensado. Ele foi rico para com Deus e Deus foi rico para com ele. Bom, uma coisa também muito importante é o que está no nosso coração, né? Nós devemos ser ricos para com Deus, mas não buscando as riquezas dele num sentido só de coisas materiais, né? Por exemplo, ou coisas que vão ser só para nós mesmos. Nós nosso tema do nosso ano, né? Que é Juntos por Algo Maior. Então a gente faz tudo pensando para nos forjar, né? Forjar o nosso coração, forjar a nossa vida e tudo mais. E pensando nos outros, né? Pensando no crescimento dos outros também. Em unidade. Nós nos ajudamos, né? E em unidade nós vamos crescer, nós vamos alcançar algo maior, que são amontoar as riquezas para o céu, né? Trazer as vidas, né? Para conhecer Jesus e tudo mais. Então o nosso desejo no nosso coração ele deve ser esse. Não deve ser simplesmente eu vou ser rico para com Deus porque eu vou ser muito abençoado, eu vou ser muito próspero. Não é esse o objetivo, né? A gente tem que buscar pensando no nosso crescimento espiritual e no crescimento espiritual das pessoas e para que Jesus alcance as outras pessoas através da nossa vida. Lá em Mateus 6:1 diz: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Então aqui diz sobre a gente fazer as coisas, ser rico para com Deus, né? Obedecer os mandamentos, ter uma vida justa, íntegra, porém não ficar se mostrando para as pessoas. Isso demonstra muito sobre o seu objetivo dentro do seu coração. Se você, por exemplo, está buscando uma riqueza e você diz que tem um objetivo nobre e aí você consegue uma casa ou consegue um carro muito caro, por exemplo. Se você, na sua conduta com Deus, você ficava se mostrando para as pessoas, tipo, eu estou sendo um ótimo servo de Deus e com isso ele me recompensou com esse carro. Vocês não conseguem isso porque vocês não têm feito suficientemente o que Deus manda. Você não é melhor do que as outras pessoas. Então, o nosso desejo do nosso coração é fazer o ID, é alcançar as outras vidas para o Senhor. Para isso, o nosso desejo do nosso coração deve ser esse. Não somente por status, não somente para ajuntar as riquezas, né, aqui na terra, que elas acabam, mas sim para um bem comum, para que mais pessoas elas possam entrar nesse propósito que é do nosso ministério, de fazer coisas maiores juntos. Amém? Essa é a palavra de hoje. Deus venha estar abençoando todos. Permaneça firme no jejum. Amém? Tem sido uma bênção, eu creio que para vocês também. E Deus ainda tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Amém? Até o próximo vídeo. Graça e paz.